bom estarmos aqui nessa noite, adorando ao Senhor, com essa comunhão entre os nossos irmãos, e poder abraçar vocês, poder dizer a paz do Senhor. É maravilhoso sempre esses nossos encontros aqui, aos domingos, como também nas células, às quartas-feiras. Isso é igreja, isso é igreja. A igreja precisa estar junto. Os irmãos, nós compomos a igreja, precisamos estar juntos para conseguirmos cumprir o mandamento, compormos a grande comissão. Não conseguimos fazer nada sozinhos. Glória a Deus. Para quem não sabe, hoje nós demos porque de manhã nós já falamos sobre esse assunto e vamos falar do mesmo assunto que foi de manhã. Agora, nesse período da tarde, nós estamos dando início a uma nova série sobre Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar sobre esse livro e vamos estar nessa exposição por algum bom tempo. Eu estava fazendo um cálculo com a minha esposa e me parece que lá pelo mês de outubro que a gente terminaria esta série aqui. Só mês de outubro. Mas como eu não vou pregar todos os domingos, né? Alguns dos irmãos vão intercalar, né? A gente precisa se alimentar também. Como também, às vezes, a gente precisa visitar uma outra igreja de um amigo e tal. Então, pelo que se percebe, nós vamos entrar janeiro falando de Atos Apóstolos, certamente. Mas Deus tem muito a nos ensinar através desse livro. Nós já falamos aqui na igreja de 1 e 2 Coríntios, já falamos de Hebreus, já falamos de Gálatas, de Efésios, de 1 e 2 Tessalonicenses, de Timóteo, 1 e 2 Timóteo, de Tito. E agora nós vamos falar de Atos dos Apóstolos. Então, abra a sua Bíblia nesse primeiro texto dessa série, capítulo 1, versículo 1. Hoje, por exemplo, nós não vamos conseguir falar o capítulo todo. Nós vamos ler então até o versículo 11 apenas, tá? Aí o versículo 12 até o final do capítulo 1 nós vamos deixar para o próximo domingo. Então hoje, do versículo 1 até o versículo 11 apenas. Atos capítulo 1, versículo 1 a seguir. A minha intenção é ser objetivo, ser prático, apesar de, claro, principalmente por ser o primeiro capítulo, necessitar aqui de uma introdução, mas eu não quero me prolongar na introdução, mas não tem como negar que essa introdução também é necessária. É importante que você pegue a sua caneta, anote alguma coisa, faça anotações na sua Bíblia. Muito provavelmente você vai precisar em algum momento, tá bem? E aquilo que você anota, geralmente você mais facilmente memoriza. Então, tome sua Bíblia nas mãos, mantenha ela aberta, mesmo que tenha aqui o versículo na projeção. É importante que você acompanhe. Eu estou aqui na versão ARA, tá bem? Meus queridos aí da projeção, a versão Almeida Revista Atualizada, tá bom? Para ficar igual aqui ao que eu estou lendo. Penso que é essa, penso que sim. Pronto, vamos ler Atos capítulo 1, versículo 1 a seguir até o versículo 11, diz assim: todos atentos para a gente ler, amém? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim o vistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que se haviam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua própria ou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Amém. É muita preciosidade, são muitos detalhes que nós, claro que não temos tempo suficiente para falar de tanta coisa boa. Eu não estou falando nem do capítulo inteiro, estou falando só desses versículos que ora nós acabamos de ler. Então, de uma maneira resumida, mas mesmo muito resumida, falando aqui desses primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 12, antes porém, falando do que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos ensinar, vai nos mostrar, até foi feito aí um vídeo, pessoal da mídia, eu quero agradecer pelo trabalho deles, fizeram um vídeo muito legal. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar o início da igreja, como que a igreja nasceu, e o desenvolvimento da igreja, a expansão da igreja, saindo de Jerusalém e indo chegando o evangelho até Roma. É isso que a proposta, é isso que Atos nos propõe, o evangelho saindo de Jerusalém até Roma, até o ocidente. Então, Atos nos ensina isso, nos ensina a inclusão dos judeus junto com os gentios, formando o mesmo corpo. É interessante ver isso, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vemos Pedro, o ministério de Pedro focado nos judeus, e o capítulo 13 até o capítulo 28, que é o último capítulo, agora nós vemos o ministério de Paulo, focando nos gentios. Paulo é chamado também de apóstolo dos gentios. Então o livro de Atos vai nos ensinar essas coisas no decorrer dessa exposição, dessas leituras que a gente for fazendo. O livro de Atos também nos ensina acerca da obra missionária e os desafios da obra missionária, as oposições à obra missionária, os perigos na obra missionária, como enfrentar essas oposições, como enfrentar esses perigos. Esse livro ele foi escrito por volta do ano 59 a 53 depois de Cristo. 59 a 53 depois de Cristo. Mas a história inserida aqui nesse livro é desde o ano 30, 33 depois de Cristo, ou seja, desde que Jesus começou o seu ministério. Então, do ano 33 depois de Cristo até o momento que ele foi escrito, o ano 63, digamos assim, tem 30 anos aí de história, 30 anos de narrativa, 30 anos de história da igreja primitiva, os primeiros passos da igreja de Jesus. O escritor é Lucas. Paulo fala dele em Colossenses capítulo 4, versículo 14, como sendo o médico amado. É assim que Paulo se refere a Lucas, além também de chamar de companheiro. Lucas acompanhou o ministério de Paulo, esteve com Paulo, acompanhou em muitas das suas batalhas e oposições à obra missionária. Nós falamos sobre 2
Timóteo, no capítulo 4, nós percebemos, né, os últimos momentos, ou as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo, que são as palavras do capítulo 4 de 2 Timóteo, quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele até se lamenta lá um pouco: todos me abandonaram, né? Mas só Lucas está comigo. Então a gente percebe que Lucas, ele aparece acompanhando o ministério do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, mas ele vai mesmo até as últimas consequências, inclusive na última prisão de Paulo, segunda e última prisão de Paulo em Roma, Lucas estava lá. Então esse é o escritor, Lucas. Lucas é um evangelista, Lucas é um médico, Lucas é um historiador, Lucas é alguém muito excelente naquilo que faz, principalmente nessa escrita do livro de Atos dos Apóstolos. Agora, a gente precisa também entender a quem o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito. Já entendemos quem escreveu, Lucas, de maneira bem breve, mas a quem o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito? Eu quero chamar então aí a projeção para nos ajudar, para a gente ver a quem o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito. Capítulo 1 e versículo 1, a gente já passa a entender que esse livro de Atos dos Apóstolos foi escrito a Teófilo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. É claro que esse primeiro livro não é Atos dos Apóstolos, é um outro livro antes de Atos dos Apóstolos. Então a gente entende que Lucas tem uma obra em 2 volumes, certo? Então o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é o segundo volume. É o segundo volume dessa obra. Lucas está dizendo já nesse primeiro versículo que já tinha escrito um primeiro livro, um primeiro volume a Teófilo. E qual é o primeiro volume? Qual é o primeiro volume? Já que o segundo volume é Atos dos Apóstolos, qual é o segundo volume? Ou melhor, qual é o primeiro volume? O primeiro volume é o evangelho que carrega o seu nome. O evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O terceiro evangelho na ordem aí canônica. No meio está o evangelho de João, né? Mas, na verdade, a primeira obra é o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. A primeira obra desse volume, o primeiro volume dessa obra é Lucas, e o segundo volume dessa obra é o livro de Atos dos Apóstolos. Falei certo ou me embolei aqui? Ok, está tudo bem então. Lucas está dizendo a Teófilo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas. Eu já pulei, não sei se vocês perceberam aí o versículo 2, como que eu li o começo do versículo e o final do versículo. Por quê? Porque o meio está falando que foi aquilo que Jesus fez enquanto não subiu, da morte, ou melhor, da ressurreição até a ascensão. No meio, nesse inteirinho de tempo, de 40 dias, o que foi que Jesus fez? O que foi que aconteceu? Depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, a proposta de Lucas, nessa obra de 2 volumes, Evangelho de Lucas e o livro de Atos, é mostrar o que Jesus começou a fazer. E ele relata os milagres, ele relata as curas, as ressurreições que Jesus operou, tantas coisas maravilhosas, os ensinos que Jesus ensinou, expôs à multidão, como também aos discípulos. A gente precisa entender também um pouco quem foi Teófilo. Se você pegar, porque o prólogo de um livro diz muita coisa. O prólogo de Atos dos Apóstolos, que é o que nós estamos lendo, do versículo 1 até o versículo 12, nos vai dar muita informação. O prólogo desse segundo volume dessa obra, que é Atos dos Apóstolos. Mas se a gente for para o prólogo do primeiro volume dessa obra, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 de Lucas, e não de Atos, de Lucas, a gente também vai ter muita informação. Então você pode pegar a sua Bíblia, talvez mais tarde, quando chegar em casa, pegar a sua Bíblia e ler em conjunto Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, você vai perceber
que Paulo ali dá também informações acerca de Teófilo. Ele diz o porquê, juntando o capítulo 1 de Lucas com o capítulo 1 de Atos, a gente entende que essa obra foi escrita a ele, porque Teófilo tinha, pelo que se percebe, aceitado a Jesus como Salvador, e ele precisava ter a sua fé consolidada, ele precisava saber mais, estar mais inteirado, porque dá-nos a entender que ele é alguém da nobreza, ele é alguém da elite romana, alguém certamente intelectual, alguém que muito racional, alguém que queria provas de quem era esse Jesus, que talvez ele já tinha aceitado, mas a sua fé já tinha atingido essa questão, mas ele precisava ser consolidado com relação à sua fé. Então a proposta de Lucas é escrever para Teófilo, dizendo que Jesus começou a fazer, ele vem, desde o seu nascimento, ele vem vindo. E você vai ver no prólogo do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que Lucas está dizendo: eu escrevi isso, ó excelente Teófilo. Se percebe que ele é alguém da elite romana, porque ele chama de excelente, alguém excelente, né? É a mesma expressão que Paulo usou, que Paulo usou em Atos capítulo 23, versículo 25, chamando o procurador romano chamado Félix, excelente Félix, ou seja, ele era um procurador romano. Aqui Lucas também se refere a Teófilo como excelente. É como se diz no Brasil, e eu pesquisei, aqui em Portugal também, a gente é mais ligado, pelo menos eu sou mais ligado às questões políticas, e muito ligado, acompanho bastante as questões políticas do Brasil, mas às vezes as de Portugal a gente não acompanha muito, né? Acompanha muito pouco, mas eu pesquisei, e aqui também tem essa linguagem de tratamento, né? Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor deputado, em ocasiões mais formais, mais específicas, mas aqui também tem esse tipo de linguagem de tratamento. Então, aqui, Lucas está se referindo a Teófilo como excelente Teófilo, porque realmente ele provavelmente era da elite romana, um patrono, um oficial romano, um general de guerra, alguma coisa, alguém que aceitou Jesus como Salvador e precisava ter a sua fé consolidada. Então Lucas começa a escrever para ele, escreve o primeiro volume, fala como Jesus nasceu, fala como Jesus viveu, fala como que os milagres aconteceram. E a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e versículo 2, que ele escreve baseado naquilo que lhes transmitiram, e alguns desses foram ministros da palavra de Deus. E no versículo 3 diz que ele fez uma pesquisa, ele se informou minuciosamente, ou seja, ele fez isso com muito cuidado. Ele perguntou para um, perguntou para outro: quem andou com Jesus aqui? E certamente esteve com os apóstolos de Jesus, João, Pedro, Tiago, Maria, mãe de Jesus. Fez entrevista, perguntou, leu o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos já tinha sido escrito. Então ele fez uma pesquisa minuciosa, uma pesquisa detalhada mesmo. É interessante porque os estudiosos olham para o Evangelho de Lucas e percebem essa excelência no escrever, não só dele como escritor, mas da investigação dele muito bem apurada. Ele escreve de modo mesmo específico, detalhista. Ele coloca pontos geográficos ali que as pessoas até hoje, os estudiosos até hoje se surpreendem com tanta excelência nessa escrita de Lucas, tanto o primeiro como o segundo volume. Então este foi Teófilo. Agora, falando desse segundo volume dessa obra de Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos, eu preciso dizer que esse segundo volume, esse livro de Atos dos Apóstolos, ele tem um caráter evangelizador ou consolidador, como vocês entendam, porque ele quer, como eu já disse, consolidar a fé de Teófilo. Ele também tem um caráter histórico, é um livro de história, é uma narrativa histórica. O livro de Atos é uma narrativa histórica, tá? Não tem um gênero normativo,
é como 1 Timóteo, 2 Timóteo, são normas, são regras para o obreiro. Não, aqui é narrativo. Então há algumas coisas não acontecem mais, aconteceu só naquela época. Nós não podemos nos basear em tudo, exatamente. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e veio do céu línguas de fogo e pousaram sobre cada um deles, e todos foram batizados com o Espírito Santo. A gente não vê fogo na cabeça das pessoas quando elas são batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque é narrativo, não é normativo, certo? Então, ele tem um caráter evangelizador, ele tem um caráter histórico, ele tem um caráter também apologético, porque ele quer mostrar para Teófilo que Jesus não foi um rebelde, que Jesus não foi um revolucionário no sentido de querer fazer bagunça nas terras de Israel. Não, ele quer mostrar que Jesus foi alguém que trouxe uma mensagem de vida com abundância, morreu injustamente. Ele quer mostrar isso, caráter apologético. Ele quer mostrar que Jesus morreu injustamente e que não teve causa alguma da sua condenação. Ressuscitou, foi assunto aos céus, e a igreja continua. E a igreja continua perseguida, e sem motivo de ser perseguida. Os apóstolos não têm motivos de serem perseguidos. É isso que Lucas está tentando mostrar para Teófilo, pelo que se percebe no seu registro do primeiro e o segundo volume. O tema de Atos dos Apóstolos, conforme a gente conhece, mas alguns no decorrer da história, no primeiro século e tal, sugeriram que o tema poderia ser Atos do Espírito Santo. Por que Atos do Espírito Santo? Porque na verdade os apóstolos só foram instrumentos de Deus. Pastor, mas não pode mudar o que diz a Bíblia, quem tirar um tio vai se ver com Deus. Não, olha só, o tema não é inspirado. O que é inspirado é só o texto, o tema não é inspirado, sabe? Atos dos Apóstolos não é inspirado. O que é inspirado é o que Lucas escreveu a Teófilo, só. Então alguns sugeriram, porque tudo aqui envolve o Espírito Santo, não propriamente os apóstolos. Os apóstolos só foram instrumentos de Deus para que as coisas continuassem a acontecer. Tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Alguém sugere então que poderia ser Atos do Espírito Santo, mas ainda tem quem sugere o seguinte: não, pode fazer melhor, pode ser Atos de Cristo por meio do Espírito Santo. Porque no versículo 1, se puderes colocar aqui no versículo 1 do capítulo 1, diz que Lucas escreveu a Teófilo para comunicar as coisas que Jesus começou a fazer. E como? No livro de Atos dos Apóstolos, por intermédio do Espírito Santo, né? Então alguns sugerem, não, tem que ser Atos de Jesus por intermédio do Espírito Santo. Mas tem quem ainda sugere o seguinte, pode colocar aqui o versículo, a outra parte. Todas as coisas que Jesus começou, deixa aqui por favor, que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas ainda quem sugere que Atos deveria ser chamado assim, Atos e ensinos de Cristo, ou de Jesus, por meio do Espírito Santo. Alguém inseriu até o ensino. Por que o ensino? Porque realmente as coisas que ele fez e as coisas que ele ensinou, que ele começou a fazer e que ele começou a ensinar. E de fato, no Evangelho de Lucas nós temos coisas que Jesus fez e temos também ensinos de Jesus no Evangelho de Lucas. E no livro de Atos nós também percebemos coisas que Jesus fez e coisas que Jesus continuou a ensinar. Mas Jesus não estava encarnado lá em Atos. Realmente, ele foi assunto aos céus, mas por meio do Espírito Santo, através dos apóstolos, os ensinos continuaram. Tanto que no livro de Atos dos Apóstolos existem 19 ensinos. Olha que maravilha, quanta coisa nós vamos aprender aqui. No livro de Atos dos Apóstolos existem 19 ensinos de Cristo, o intermédio do Espírito Santo, através dos apóstolos. Vocês estão entendendo ou não? 19, 8 são mensagens de Pedro, 9 são mensagens de Paulo, uma mensagem de Estevão e outra mensagem de Tiago. 19 mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Agora, uma coisa interessante aqui é que na época, ali no primeiro século, não era raro, não foi o primeiro livro da história a ser conhecido com esse título, Atos dos Apóstolos, ou
Atos de Cristo por meio do Espírito Santo. Não foi o primeiro livro da história. Na época, já existiam livros com esse tema. Já era normal. O livro de, por exemplo, assim, por exemplo, Atos de Júlio César. Atos que Júlio César fez. Já existia na época esses livros. Era muito normal. Livros com esse título. Outro exemplo aqui. Atos que Alexandre o Grande fez. Já existia. Mas é que a igreja viu esse compêndio, essa obra maravilhosa de 2 volumes, e eles pensaram, opa, já que já existe esse tema referente a Júlio César, referente a Alexandre o Grande, referente a generais, referente a alguns da elite romana, então nós também vamos ter um título. Só que é diferente e muito sublime, porque no versículo 1 diz o quê? Diz o quê? Agora eu preciso daquela outra parte. Não, é aqui mesmo, tá certo. Porque, veja, Júlio César, obras que Júlio César fez, obras que Alexandre o Grande fez, mas no caso de Jesus é diferente. Obras que Jesus fez, é isso? É isso? Não, que Jesus começou a fazer. É o único que tem essa obra. É o único que tem essa obra. Obras que Jesus começou a fazer e a ensinar. Os outros fizeram, Jesus continua fazendo. Jesus continua fazendo. Ele continua curando. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua enchendo as pessoas. Ele continua transformando vidas. Ele continua, tudo que ele fez no passado, ele continua fazendo no presente, ele vai fazer no futuro. Ele continua fazendo. Ele não parou de fazer. E esta é a proposta de Atos dos Apóstolos, mostrar a continuidade do que Jesus fez e do que Jesus ensinou. Inclusive o que eu estou falando aqui, o que eu estou ensinando aqui, é a obra de Jesus por meio do Espírito Santo em mim. Continua. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento. Ele tem 28 capítulos, mas é o único livro da história que não acabou até hoje. Ele continua, a igreja continua escrevendo. A igreja primitiva continuou escrevendo ele. Só não está registrado assim, né? Certinho, canonicamente, mas a igreja continua escrevendo. E o capítulo 29 é você que está escrevendo. O capítulo 29 é a semeleiria que está escrevendo. O capítulo 29 é a igreja de Jesus em Portugal, no Brasil, na Europa, na América que está escrevendo. O que Jesus começou a fazer, tudo que Jesus fez lá, não ficou apenas para a memória. Ele continua fazendo. Que maravilha. Quando Jesus curou as pessoas, ele ainda continua curando. Não, aquilo foi só o começo. Aquilo foi só o começo. Quando Jesus salvou as pessoas, ele continua salvando. Aquilo só foi o começo. Certamente quando Pedro negou Jesus, alguém pôde pensar, os que eram opositores, os que torciam contra, agora isso vai acabar, porque um dos mais confiáveis, um dos 3 mais confiáveis que andavam com Jesus, o negou. Não, foi só o começo. Foi só o começo. Pedro negou, mas se reconciliou. Foi só o começo. Inclusive foi o pastor da igreja em Jerusalém. Foi só o começo. Foi só o começo. Não importa o que está acontecendo com você, olha, é só o começo. É só o começo. Alguém talvez pensou, quando Judas traiu, né? Agora acabou. O homem de muita confiança de Jesus, inclusive era o tesoureiro do grupo, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele seguiu o caminho dele, mas a obra de Deus continua. Ali foi só o começo. Quando Jesus morreu, agora acabou mesmo, agora não tem chance. Ele morreu, além de morrer, ele foi sepultado. Uma pedra foi colocada lá no sepulcro. Não, foi só o começo, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia, aleluia. Aí Jesus ficou 40 dias com seus discípulos. Depois desses 40 dias, depois da sua ressurreição, ele foi assunto aos céus, ele subiu. Aí as autoridades, agora acabou de verdade, porque ele foi embora. Os discípulos estão com medo, os discípulos estão trancados, os discípulos não têm mais coragem, perderam o mestre dele. Não, foi só o começo. Ele continua intercedendo por nós e prometeu que vai voltar, prometeu que vai estar conosco, buscar-nos para estar com ele para sempre. Foi só o começo. Versículo 3 do capítulo 1, vamos ao versículo 3 do capítulo 1.
Aleluia. Diz assim, versículo 3: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino. Eu acho interessante isso, porque Lucas, depois da investigação minuciosa que ele fez, ele está dizendo: existem provas incontestáveis, Teófilo. Existem provas que não tem como negar, Teófilo. O evangelho não é, como alguns eu já ouvi dizer uma expressão bem legal, um fideísmo, uma fé cega. Não, o cristianismo é baseado em fatos. O cristianismo não começou com alguém que dormiu de barriga cheia, acordou e disse: eu tive um sonho, para eu montar uma religião, eu li algo, sei lá, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, um anjo veio aqui. Não, o evangelho é baseado em fatos, com provas incontestáveis. Deixa eu falar algumas provas incontestáveis, que no mundo do direito isso é muito importante. Algumas provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. A primeira, a prova indiciária. O que é uma prova indiciária? Pronto, é uma situação, é um cenário onde nos apresenta indícios. A própria palavra indiciária já nos dá um pouco a entender. Nos apresenta indícios de que realmente alguma coisa aconteceu ali. Por exemplo, você está andando aqui nessa IC2, de repente o trânsito está normal, mas lá na frente você percebe um carro atravessado, batido na traseira, no para-choque, uma moto caída do outro lado. O que você imagina? Alguma coisa aconteceu. Há indícios aqui. Então a prova indiciária, porque vejam só, Jesus morreu, foi sepultado, colocaram a pedra, e quais são os indícios da ressurreição de Jesus? A pedra estava removida, haviam guardas lá, mas a pedra estava removida, uma pedra com algumas toneladas, foi tirada. E diga-se de passagem, a pedra não foi tirada para Jesus sair, a pedra foi tirada para os discípulos entrar e ver que ele ressuscitou. Então, aí os discípulos entraram e perceberam os indícios, a prova indiciária. Eles perceberam os indícios, eles perceberam que, por exemplo, o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus, ele não estava desarrumado, ele estava dobrado ao lado. O evangelista João diz que esses lençóis jaziam em suas dobras, dando-nos a entender que eles estavam assim, organizados, dobrados. Isso coloca por terra a acusação que houve de que haviam roubado o corpo de Jesus, porque quem rouba com tudo, não é? Alguém já teve a infelicidade de ser roubado aqui na sua casa? Alguém já? Já, ouvi assim, alguns já, infelizmente, né? Foi no Brasil, né? Eu acho, né? Não sei. Aqui também acontece, em todo lugar acontece, né? Mas pronto, o ladrão quando entra, meu irmão, ele bagunça tudo, ele bagunça a sua casa, né? Agora, se essa acusação fosse verdade, não estaria as coisas organizadas, não estaria silêncio sobre a sua cabeça dobrada. Isso é uma prova indiciária que Jesus ressuscitou. A outra prova, a prova material. Por que é importante a prova material? Apesar de Jesus ter aparecido para eles, porque até o momento eles estavam achando que era um fantasma. Era um fantasma, isso é um fantasma, só pode, porque é natural que a gente imagine que quem morre não volta, é natural, né? Pelo amor de Deus. Os discípulos também pensavam assim, claro, como qualquer ser humano. Então Jesus apareceu no meio deles, mas Jesus fez questão de mostrar-lhes a matéria e dizer: sou eu que estou aqui, Pai seja convosco. Eles estavam dentro de um lugar fechado, com medo da revolta, da oposição dos judeus, das autoridades que estavam acusando eles de ladrões e terem roubado o corpo de Jesus. Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco, sou eu. A prova material. A terceira prova é a prova pericial. Ele fez questão de dizer assim aos seus discípulos: olha, vem aqui, toque nas feridas, pericie, tome a sua própria conclusão. Tem a sua própria conclusão, pericie, ok? Toca aqui nas feridas. Ele fez questão de olhar para os seus discípulos e dizer: tendes alguma coisa para eu comer? E Jesus comeu com eles, Jesus bebeu com eles, ok? A prova pericial. A outra prova, a quarta prova,
é a prova documental. Está aqui o documento que prova que Jesus ressuscitou. Interessante que tem coisas que existem no Evangelho de Marcos que não existem no Evangelho de João. Tem coisas que existem no Evangelho de João que não existem no Evangelho de Mateus. Entendeu? São 4 evangelhos. Mas a ressurreição é um fato tão importante que ela está no Evangelho de Marcos, ela está no Evangelho de Mateus, ela está no Evangelho de Lucas e ela está, eu esqueci de algum. Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nos 4 evangelhos está a prova documental que Jesus ressuscitou. Aí você pode dizer, mas é a Bíblia, né? Porque não sei o que, foi alterado pela Igreja Católica, não sei o que. Olha, os historiadores da época, que nem crentes eram, também falaram do Nazareno, que ressuscitou. Aleluia. Os historiadores da época também confirmaram, ou confirmam, aquilo que já conhecemos pela palavra de Deus. Antes mesmo de Jesus ressuscitar, profecias, estou falando de prova documental, profecias já tinham sido registradas que Jesus ressuscitaria, claro, de maneira tipológica, simbólica, porque tudo era por meio de profecia, mas isso já havia sido registrado. O próprio Jesus, ele disse, o templo será derrubado e reconstruído em 3 dias. Aí perguntaram assim, mas isso é impossível de acontecer. Como que alguém vai derrubar esse templo e reconstruir em 3 dias? Impossível. Mas Jesus não estava falando daquele templo de Jerusalém. Jesus estava falando do seu templo, que ele morreria, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. A outra prova, a 5ª prova, é a prova testemunhal. A primeira, prova indiciária. A segunda, prova material. A terceira, prova pericial. A 4ª, prova documental. A 5ª, a prova testemunhal. Jesus apareceu a muitas pessoas. Ele apareceu por várias vezes aos seus discípulos e a outros também. Ele apareceu a muitas pessoas. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus apareceu. Depois de alguns anos Paulo escreveu isso, e ele disse isso no capítulo 15, 1 Coríntios, que Jesus apareceu a aproximadamente 500 pessoas. 500 pessoas, quantas pessoas nós temos aqui? Acho que umas 200, o máximo. 500 pessoas, o dobro disso aqui, Jesus apareceu. E Paulo ainda disse, os quais a maioria deles ainda vivem. Ou seja, vocês podem ir lá e perguntar, 500 pessoas, a maioria deles, mais de 250 pessoas ainda estão vivas. Vão lá e perguntem, vão lá e confiram a prova testemunhal. E a 6ª e última prova aqui é a prova comportamental. Prova acerca do comportamento de quem? Acerca do comportamento dos discípulos. Porque vejam só, os discípulos estavam com medo depois da morte de Jesus, mas depois da ressurreição, e principalmente depois do revestimento de poder, eles passaram a ter coragem para pregar o Evangelho. Que comportamento alterado foi esse? Por quê? E muitos dos discípulos, ou melhor, todos aceitaram morrer. Nem todos morreram martirizados, né? Mas a maioria deles, com exceção de João, mas todos aceitaram, se preciso, morrer sem negar o que viram, sem negar o que tinham percebido, a ressurreição de Jesus. Como quem diz assim, não tem como negar, não tem como dizer que ele não ressuscitou, não tem como, para manter a minha vida, dizer que Jesus não ressuscitou. Porque quem tem um encontro com o Jesus ressurreto, a gente nem chama de ressuscitado, é outro detalhe, a gente chama de ressurreto, porque ressuscitado foi alguém que morreu, ou melhor, foi alguém que ressuscitou e que um dia vai voltar a morrer. Alguns na Bíblia ressuscitaram, mas os mesmos que ressuscitaram voltaram a morrer. Esses são os ressuscitados. Jesus é ressurreto, é diferente, porque ele morreu, ressuscitou e nunca mais vai voltar a morrer. Ele é ressurreto. Então grave isso, Jesus é ressurreto. Então não tem como negar. Eu ouvi, eu toquei nas suas feridas. Se você disser que ele não ressuscitou, a gente mantém a sua vida, a gente não deixa você morrer. Não tem como negar.
Eu falei com ele, eu estive na mesa com ele, eu comi com ele, eu o vi. Por 40 dias ele esteve comigo. Não tem como negar. Quando a gente tem experiência com Cristo ressuscitado, escute só, você pode passar a prova que for, não tem como negar. Você não desiste da fé. Sabe, pessoas que rapidamente, como a gente estava a brincar outro dia, são muito voláteis, é a palavra que o Abel usou. O Abel gosta dessas palavras, né? São muito voláteis, muito inconstantes, muito... Sabe por quê? É porque não teve experiência com Cristo da ressurreição. Porque quando você tem experiência com Cristo da ressurreição, meu Deus, não tem nada que lhe separe de Cristo. Não tem nada. Não tem uma cara feia, não tem um dia mau, não tem uma tempestade Christian, como que é o negócio aí que a gente enfrentou? Não tem nada que nos separe. Quando a gente tem experiência com Cristo da ressurreição, não tem doença, não tem morte, não tem dor, não tem calabouço, não tem perseguição. Eu não entendo como que algumas pessoas que dizem, não, eu sou cristão, mas está tão frio, tão distante, tão apagado. Quando você tem experiência com Cristo da ressurreição, esse fogo que acendeu no seu coração nunca mais apaga, nunca mais apaga. Alguém pode te pressionar, alguém pode te levar para forca, alguém pode te ameaçar, mas você diz, eu não tenho como negar, eu não tenho como negar, eu não tenho como dizer que eu não conheço, eu não tenho como dizer que eu não o senti, eu não tenho como dizer que ele não existe. Deus não fala sim, eu ouço a sua voz, não tenho como negar isso, eu não tenho como negar, eu ouço ele. Jesus não cura coisa nenhuma, isso aí, milagre não existe. Aí você vai dizer, existe sim, eu sou prova de milagre, eu fui curado, eu não era para estar aqui, eu estava morto, mas ele me deu vida. Alguém pode dizer, Jesus não restitui casamento, não reconstrói família, Jesus não faz essas coisas não. Aí você vai dizer, faz sim, olha eu aqui, olha a minha casa, olha a minha família, olha o meu relacionamento, olha a minha vida. Deixa eu perguntar, quantos foram alvos da ressurreição de Jesus? Quantos foram impactados pelo Cristo ressurreto? Então você foi marcado pela presença. Tem como negar isso? Versículo 4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Jesus comeu com eles. Como negar? Eu comi com Jesus. Você está entendendo? Está entendendo ou não? Como negar? A tradição diz que Tomé foi morto por flechas enquanto orava. O discípulo Tomé, aquele, né, que no princípio não creu muito. Mas como negar agora, depois que eu toquei? A Bíblia diz, ou melhor, a tradição diz que Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo. Uma cruz, só que de cabeça para baixo. Como negar? Como negar? Eu vi a pesca maravilhosa, eu estive lá. Como negar? Esses homens não dariam a sua vida por uma mentira. Eles não colocariam a sua vida em risco por uma mentira. Como negar? A história diz, a tradição diz que o discípulo André foi morto crucificado também numa cruz em forma de X. Por isso o nome da cruz de Santo André, porque acredita-se assim. Como negar? Como negar? Como negar o que ele fez? Como negar quem ele é? Como negar o milagre? Eu vi o milagre. Sabe aquele dia da multiplicação dos pães e peixes? Eu André, que apresentei um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos e trouxe até Jesus para alimentar uma multidão. Como negar? Nega Jesus, André, diga que ele não ressuscitou. Parem de ficar espalhando isso por Jerusalém. Como negar? Eu tive experiência com ele. E comendo com eles, versículo 4, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse, de mim ouvistes.
Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não temos muito tempo para falar mais profundamente sobre isso, mas o que acontece aqui é que Jesus está prometendo-lhes poder, revestimento, coragem, ousadia, intrepidez, para pregarem o Evangelho, sair desse casulo do medo e avançar para pregar o Evangelho, levar o Evangelho de Jerusalém até Roma. Vocês receberão poder. Jesus falou tanto do reino no período de 40 dias que esteve com os discípulos antes da sua ascensão. Aí no versículo 6, olha o que acontece. No versículo 6: então os discípulos que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, está igual alguns crentes, né? A gente fala, depois eles vêm: pastor, aquilo. Pô, mas eu falei 1 hora lá sobre isso, você não entendeu nada não? Aí o versículo 6: Senhor, restaurarás nesse tempo o reino de Israel? Pô, cara, eu falei 40 dias por último, né? Porque antes da minha ressurreição eu falei 3 anos sobre o reino, parábolas e parábolas e parábolas e parábolas e parábolas explicando o reino. E agora você vem me perguntar se agora, Senhor, restaurarás o tempo de Israel? Agora, em outras palavras. Aí no versículo 7 Jesus responde: cara, não te interessa. Falando aqui de modo mais direto, né? Versículo 7: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua própria exclusividade ou autoridade. Não te interessa sobre. Então o que nos interessa, Jesus? Então o que interessa para a gente? Sabe o que interessa? Versículo 8: mas eles queriam ser os caras do reino, né? Jesus vai chegar montado num cavalo branco, vai tirar o governador pelo pescoço, vai dizer: sai pra lá, agora é a minha vez de reinar, agora é comigo, deixa comigo. E Pedro vai ficar, os jovens gostam, né? Sabe o que é isso pra lá? Pedro de um lado, Tiago de outro, e Judas não, eu ia falar Judas, mas Judas não, Judas já está fora. Pedro de um lado, Tiago de outro, e tal. Os nomes dos dois jogadores da Copa você sabe, né? Agora, os 2 discípulos a gente fica se enrolando aqui, né? É isso. Nós vamos ser os caras aqui do reino, nós vamos estar com ele. Aí Jesus disse, não é esse o tempo, não é esse o momento de restaurar o rei de Israel na sua plenitude. Isso vai acontecer, mas isso não interessa agora para vocês. O que interessa para vocês vocês vão receber poder. Esse poder aqui para alguns é um balde de água fria, sabe por quê? Porque eles queriam ser importantes. E você sabia que para ser importante não precisa de poder? Para ser importante a gente dá um jeitinho e até que consegue. Patrocina vídeos no YouTube, network, faz acontecer, para ter um grau de relevância, para ganhar melhor, para ser importante, a gente estuda na profissão, investe, se recicla e chega lá. Agora, o que Jesus está prometendo aqui, poder, não é para eles viverem, digamos que, abundantemente quanto às coisas dessa vida, mas é para eles morrerem, ou para eles morrer. O que Jesus está dizendo aqui, não é para eles serem servidos, mas é para eles servir. O que Jesus está dizendo aqui, não é para eles crescer, mas é para eles diminuir. Importa que ele cresça e que eu diminua. E para isso a gente precisa de poder. Porque a gente quer ser uma coisa, mas Deus quer que a gente seja outra. E essa outra coisa que a gente não quer ser, é para isso que Deus vai te dar poder, para você ter vontade, coragem, ousadia. Que eles não queriam morrer, mas aí Jesus está dizendo: vocês receberão poder e ser-me-eis testemunhas. E testemunha significa mártir. Vocês vão morrer.
recebam poder. Vocês querem poder mesmo? Vocês querem poder mesmo? Olha, e o poder de Deus não é para te colocar no altar, te dar posição. Pode ser que sim, se isso estiver envolvendo o seu ministério. Mas entenda, o poder de Deus não é para você né? Pode ser que sim também, se Deus se tomar. Mas o poder de Deus é para você ser servo. O poder de Deus é para você, entendeu? Lavar os pés. O poder de Deus é para você servir, é para você ser humilde, é para você estar disposto, se preciso, morrer pelo Senhor, por Cristo. E você está disposto a isso? Porque a gente recebe poder, mas às vezes, ou a gente pede poder, mas às vezes a gente nem sabe por que está pedindo poder. Poder para servir. Tanta gente perdida, tanta gente indo para o inferno, tanta gente desesperada. E a gente não quer, a nossa natureza não quer ajudá-los, não queremos dar, porque pode faltar para nós. Recebe poder para fazer essas coisas, recebe poder para alcançar os inalcançáveis, recebe poder para servir aqueles que precisam ser servidos, recebe poder, recebe humildade, recebe tudo isso nessa noite. Versículo 9: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Pensa comigo, Jesus no Monte das Oliveiras, depois de ter passado 40 dias depois da ressurreição, aí Jesus está conversando com eles, as últimas palavras, de repente Jesus começa... Cadê o fundo? Jesus começa a subir. E aí os discípulos vão olhando, acredito que lentamente os discípulos vão olhando, lágrimas nos olhos, e de repente uma nuvem encobre Jesus. Uma nuvem encobre Jesus. Jesus é elevado das alturas e sobe para estar à destra de Deus, se assentar à destra de Deus. E tem dois aspectos aqui nessa subida de Jesus aos céus, dessa ascensão de Jesus aos céus. Tem dois aspectos. Diga comigo, o aspecto real, vai. Veja só, porque ele venceu a morte aqui, ele venceu a morte. E agora, depois de subjugar a morte, ele vai e se assenta à destra de Deus para reinar. Não na sua plenitude ainda no mundo inteiro, mas pelo menos em nós Cristo já reina. Bata no seu peito e diga: em mim Cristo já reina. E Ele está reinando, aleluia! Ele está reinando. Olha só, e quando Jesus foi assunto aos céus e chegou nos céus, se cumpre a primeira parte dos Salmos 24. A primeira parte dos Salmos 24, que é assim, os seres angelicais lá: levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí a pergunta de um ser angelical: quem é esse Rei da Glória? E Jesus vai entrando: o Senhor forte e poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! É o aspecto real. Ele está entrando como forte e poderoso, como alguém que se assenta à destra de Deus para reinar. A primeira parte dos Salmos 24 se cumpre. E a segunda parte vai se cumprir só quando ele entrar com a igreja. Porque daí a mesma pergunta: quem é esse Rei da Glória? Só que a resposta é diferente. A resposta é: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Primeiro aspecto é real. Agora o segundo aspecto é o aspecto sacerdotal. Por quê? Porque Jesus agora está à destra de Deus intercedendo por nós. Está à destra de Deus intercedendo por nós. Lucas, no capítulo 1 de Atos, ele dá um pouco de informação. Mas Lucas, no capítulo 24 de Lucas, ele dá outro tanto de informação. E no capítulo 24 de Lucas, não me lembro o versículo, diz que Jesus subiu ao céu, sabe como? Assim, com as mãos levantadas, abençoando. Você já viu? Eu já vi um quadro uma vez que estava assim mesmo, as pessoas na terra, né, os terráqueos, e Jesus assim, subindo. E não é que está certo mesmo? Porque a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus com as mãos levantadas. Está escrito em Lucas capítulo 24, versículos 50 e 51. Diz lá. Diz que ele subiu aos céus com as mãos levantadas. E sabe o que isso me faz lembrar?
Sabe o que me faz lembrar? O Antigo Testamento. Quem? Arão. Porque Arão também, no dia da inauguração do seu sacerdócio, na inauguração do sacerdócio de Arão, Arão fez isso aqui, ó. Também levantou as mãos para abençoar, antes de entrar na tenda da congregação. Você está entendendo o mistério? Antes de entrar na tenda da congregação, Arão fez isso aqui, ó. Depois ele entrou na tenda da congregação. Jesus também, antes de entrar no céu, como o nosso sumo sacerdote, Jesus fez isso aqui, ó. Vamos ler isso que está no Antigo Testamento. Levíticos capítulo 9, versículo 22. Levíticos 9, 22, o que diz? Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Esse desceu, o que é esse desceu? Arão desceu de onde? Arão desceu do altar. Arão matou o animal em cima do altar, porque o altar tinha um relevo. As pessoas subiam no altar para poder oferecer o sacrifício. Depois que ele ofereceu o sacrifício, ele desceu em direção à tenda da congregação. Mas antes dele entrar na tenda da congregação, quando ele chegou na porta da tenda da congregação, ele fez isso aqui, ó. Aleluia. Exatamente o que Jesus fez. Jesus também, ele foi oferta pelo pecado em nosso lugar, ele foi sacrifício em nosso lugar, ele estava na cruz, ele estava no alto do monte Gólgota. Aí ele desceu, ele ressuscitou, ele saiu, ficou 40 dias com seus discípulos, 40 dias, mas antes dele entrar nos céus, ele fez isso aqui, ó. Ele abençoou a sua igreja. Como sumo sacerdote, ele estava abençoando o seu povo. Aí continua o versículo, versículo 23. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Aí você pergunta, mas o que Moisés tem a ver com isso? Sabe por quê? Porque Moisés representa a lei, e Arão representa o sacerdócio de Cristo. Está vendo aqui a inauguração do sacerdócio de Arão. É o primeiro dia que Arão está exercendo o seu sacerdócio. É o primeiro dia, é o dia da inauguração. Está vendo a transição, está entendendo? Está saindo a lei e está entrando Arão. É a transição. Está saindo a lei, que é Moisés, e está entrando Arão, que é essa nova gestão, esse novo sacerdócio. Ou seja, Moisés aqui só representa a lei, Arão aqui representa Jesus, o nosso sumo sacerdote. Mas o mais interessante é o que eu vejo aqui um pouquinho mais à frente. Olha só, depois que Arão entrou inaugurando o sacerdócio, sabe o que aconteceu? Versículo 24, bota aí pra gente. Depois que Arão inaugurou o seu sacerdócio junto com Moisés, que você não tem como inaugurar nada. Outra lição aqui, abre aspas, tá? Abro aspas. Você não tem como inaugurar nada sem ter um elemento de transição junto com você. Alguém tem que te enviar. Moisés tem que estar junto. Senão, você não começa do nada, você começa por meio de alguém. Depois que Arão entrou inaugurando o sacerdócio, versículo 24. Eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Depois que eles entraram na tenda da congregação, passou algum tempinho, fogo saiu do Senhor, aleluia, e consumiu o altar. Exatamente o que aconteceu. Jesus foi assunto aos céus, depois de 10 dias, Atos capítulo 2, e de repente, veio do céu, como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Fogo do céu desceu no cenáculo também, para confirmar aquilo que Arão e Moisés haviam feito, para confirmar, para validar. É verdade o que ele disse, é verdade, esse novo sacerdócio é verdade. Fique em pé comigo, por favor.